Toca Livros e Editora Aruanda apresentam Umbanda em Casa, prática umbandista familiar, de Beto Angeli, narrado por Daniel Penise. Prefácio. Quando recebi este livro, senti uma grande emoção, pois vi um filho criado por mim crescer e se tornar um verdadeiro umbandista, com valores éticos e morais. Umbanda em Casa nos traz a lucidez de poder cultuar os orixás e as linhas de trabalho em nossa residência, em conjunto com familiares e amigos, de forma pautada nas forças naturais, sem a necessidade de incorporar. Há quem condene a prática familiar como uma heresia, argumentando que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. De fato, é, mas, com uma obra ímpar na literatura umbandista, Beto Angeli nos propõe uma reflexão. Não há restrições severas em grande parte das religiões praticadas no Brasil. A prática religiosa no lar, nela, por exemplo, os católicos podem rezar o terço, os protestantes podem fazer seus clamores, os espíritas podem fazer a literatura do evangelho. Por que, então, os umbandistas não podem cultuar a Umbanda desde que, de forma segura, em casa? Trata-se de um verdadeiro manual para quem quer sentir a Umbanda em seu lar com os familiares e amigos. Eu e minha esposa tivemos a honra de participar do primeiro culto umbandista familiar de acordo com as lições descritas nos capítulos seguintes. Parabenizo ao Beto e a quem estiver lendo esta obra, cuja visão sobre a Umbanda vai melhorar e muito, tenho certeza. Axé, Beto. Paulo Ludogeiro, sacerdote do núcleo umbandista e de magia caboclo, Flecha Certeira e pai Manuel de Arruda. Prólogo. Aqui compartilho um pouco do início da prática familiar na minha vida e na vida da minha família, para que possamos entender como um umbandista começa a realizar cultos em casa. Em determinado momento da minha vida mediúnica, ao pensar nas bênçãos que recebemos dos orixás e dos guias de luz, me veio a seguinte pergunta: por que não levar aos familiares, aos não umbandistas e aos simpatizantes aquelas bênçãos, aquela energia que nos faz tanto bem? Por que não levar essa irradiação às nossas casas? Depois de muita reflexão e de alguma conversa com meu sacerdote, concluí que o culto em casa era possível, mas não da mesma forma como é feita no terreiro, por questões de segurança, espaço e público. Como prezamos pela segurança e seriedade em nossas práticas, por vezes o ouvinte perceberá certo nível de exigência nas lições apresentadas aqui, mas são cuidados necessários para garantir o bem-estar dos praticantes. Fiz leituras diversas, conversei com meus guias espirituais, reuni as informações e a literatura, a doutrina que já praticava e cheguei, em conjunto com meu sacerdote, à melhor forma de realizar esse trabalho. A partir daí, dei início à prática familiar. Em um primeiro momento, o culto foi bastante reservado, contando apenas com a presença de minha esposa, meu pai de santo e minha mãe de santo. Então, comecei a convidar familiares, amigos e, aos poucos, a prática foi se tornando comum. Todas as minhas experiências e análises foram registradas em textos, os quais, mais tarde, deram origem ao curso Culto Familiar, que posteriormente viria a se chamar Umbanda em Casa. O curso começou a ser ministrado em 2012, virtual e presencialmente, e, devido aos bons resultados, resolvemos levar esse conhecimento a público nesse audiolivro que você ouvirá agora. Tenha uma boa experiência. Beto Angeli, mago e dirigente espiritual do terreiro de Umbanda Jardim do Céu. Introdução. Muitas vezes
Quando temos contato com uma nova religião, sentimos vontade de reunir o máximo de conhecimento possível sobre ela. Alguns de nós têm essa vontade depois de seguir uma religião por muito tempo. Outros sentem isso mais cedo. O estudo é um meio de calibrar a ferramenta que somos enquanto religiosos em busca do aperfeiçoamento pessoal, para que, assim, possamos compartilhar com mais facilidade aquilo que nos faz tanto bem. Muitas pessoas chegam a se perguntar se não seriam taxadas de fanáticas ou até mesmo insubordinadas por não aceitarem seguir um dado direcionamento vindo de alguém hierarquicamente superior, por buscarem outros conhecimentos acerca da religião que praticam ou até mesmo por iniciarem a prática de cultos religiosos em casa. Deus está para todos, a religião não. A religião está para aquele que tem responsabilidade e um entendimento de que o objetivo desta não é impor um cabresto ao seu adepto, e sim direcioná-lo nos caminhos da evolução em busca de reforma íntima, para que, ao tornar uma pessoa melhor, possa trilhar os caminhos que levam à morada do Pai Maior. Este audiolivro é a base para o início das práticas umbandistas no âmbito da família. Entretanto, para que as práticas sejam naturais e ocorram com maior facilidade, é necessário ter vivência, isto é, essa obra pode levá-lo a conhecer alguns fundamentos, mas certamente restarão lacunas que deverão ser preenchidas com as experiências adquiridas no dia a dia. Por essa razão, recomendo ao ouvinte que concilie a leitura deste audiolivro e as práticas. Irmãos que não atuam em templos umbandistas nem frequentam a religião terão mais dificuldade em compreender algumas das situações apresentadas, mas fica aqui um incentivo para que tentem, pois, como já foi dito, Deus está para todos. A você que inicia esse estudo, revela um desejo e dou um conselho. Meu desejo é que todos tenham um entendimento mínimo sobre a religião e condições de disseminá-la de uma forma diferente da que vemos hoje, a familiar. Em geral, o perfil do adepto da Umbanda se enquadra em um dos dois extremos de uma realidade. No primeiro estão famílias inteiras que fazem parte de um terreiro devido a um ancestral em comum que o fundou e o deixou como herança, seja por facilidade, seja porque seus alicerces, pai e mãe de sangue, se conheceram dentro da casa e, mais tarde, conduziram seus descendentes. No segundo, estão os umbandistas solitários, cujo único lugar para vivenciar e falar de Umbanda é o terreiro, com os irmãos de fé. Estes geralmente têm família e amigos adeptos de outras religiões, ou, em alguns casos, de nenhuma, e pouco falam a respeito do assunto. Desejo, portanto, que cada um dos ouvintes de Umbanda em casa, prática umbandista familiar, realize o culto umbandista em casa, com sua família, mostrando a todos o que é Umbanda e levando-a àqueles que tanto amamos, mas que não compartilham de nossa fé. Meu conselho é algo que julgo de extrema importância e até mesmo essencial para uma boa vivência religiosa: respeito. Respeite seus amigos e familiares. Por mais que meu desejo seja o de ver irmãos conquistando cada vez mais adeptos para a Umbanda, aconselho a respeitar a liberdade religiosa, pois a Umbanda respeita todas as religiões, uma vez que há nelas caminhos diferentes para chegar ao mesmo destino: Deus. Por fim, respeite seu sacerdote e compartilhe com ele seu aprendizado, não no intuito de ensiná-lo, mas sim de que ele oriente a realizar, dentro de sua prática doutrinária, tudo o que será ensinado aqui. Umbanda é religião. Nosso estudo começa com algumas noções básicas para que depois possamos avançar com solidez e examinar a fundo as situações descritas aqui. O que é religião? A etimologia é um bom ponto de partida para essa pergunta. A palavra religião, do latim religio, que significa culto ou prática religiosa,
é utilizada na língua portuguesa há muito tempo e alguns indícios remetem ao século XIII. A origem dessa raiz, contudo, é controversa. Ela é vinculada ao termo latino relegere, que significa reler, no sentido de retomar, mas também há quem afirme de que vem de religare, que indica religar. Controvérsias à parte, ao falar de religião, podemos pensar na ideia de retorno. Mas retorno a quê? A religião tem por objetivo religar o ser humano ao divino e direcioná-lo aos caminhos de Deus. Dentro desse conceito, podemos encontrar muitas crenças e filosofias diferentes. As diversas religiões do mundo são de fato muito distintas entre si. Ainda assim, é possível estabelecer uma característica comum a todas elas: a crença no intangível, no sobrenatural, no impossível, no invisível. Essa crença envolve deuses, divindades, demônios, entre tantos outros seres, que exercem seus poderes sobre nós, guiando-nos ao longo de nossas vidas. E geralmente existe uma hierarquia entre essas entidades. Praticamente todas as religiões acreditam, cada qual à sua própria maneira, na reencarnação ou na vida após a morte. Algumas, porém, o fazem de forma implícita, negam ferozmente essa ideia, mas, ao mesmo tempo, afirmam a existência da ressurreição, que, no entendimento de seus adeptos, se diferencia da reencarnação, porque o ressurreto volta no mesmo corpo. Até hoje, nenhuma das teorias religiosas foi comprovada cientificamente. Entretanto, fala-se da religião como direcionador social e humanístico, e não de uma hipótese a ser testada. Religião seria, portanto, a fé no invisível. Podemos usar a palavra religião também para nos referir a uma pessoa que tem um hábito, que é fiel a uma rotina, como é o caso de alguém que toma café às 15 horas, religiosamente, todos os dias. Todavia, ser adepto de uma religião não implica ser religioso. Para isso, é preciso seguir certos preceitos, o que chamamos de ritualística. O surgimento de uma religião. Não se sabe ao certo a data de surgimento das religiões, mas isso se deu provavelmente nos primeiros anos da humanidade neste plano ou neste planeta. Estudos históricos mostram que as religiões se formam a partir de situações muito específicas a ver. Criação de um mártir. Acontece após a morte, o sacrifício ou a tortura de uma figura importante para uma crença, que é imolada por lutar em nome de um ideal comum aos fiéis. Os seguidores da religião geralmente passam a ver essa figura como alguém especial e, assim, a transformam em mártir. Esse indivíduo torna-se, então, o pilar de uma nova religião. Entre os mártires mais conhecidos estão Jesus Cristo, Maomé e Chico Xavier. O sacrifício de Jesus serviu de base para o surgimento do cristianismo, que, por sua vez, deu origem a outras doutrinas, como o protestantismo, que nasceu no século XVI, quando Martinho Lutero foi expulso da Igreja Católica por discordar abertamente da doutrina praticada, unindo-se posteriormente a Ulrico Zwinglio e a João Calvino. Deu início à Reforma Protestante. Daí viriam, posteriormente, o luteranismo e a tradição reformada, aludindo à reforma dos conceitos do cristianismo. Ambos originaram o que hoje, no Brasil, é conhecido como evangelismo, assim chamado por ser sua missão evangelizar todos os que encontram, a fim de salvá-los do julgamento final. Opressão e controle. Uma religião pode surgir como imposição a uma parcela da sociedade, ditando regras para que tenha um comportamento pacífico ou passivo enquanto dominada. Dizer que algo é pecado, por exemplo, faz com que as pessoas pensem duas vezes antes de fazê-lo. Vemos também, com certa frequência, pessoas que almejam... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.